para todos os públicos. E aí, galerinha, tudo bem? Boa tarde, nós estamos mais uma vez aqui. Vocês já sabem, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. E hoje a gente vai aí, retomar o nosso conteúdo. É o último conteúdo do segundo bimestre para o 8º ano. E a gente vai fazer aqui uma síntese, tá? Eu vou colocar um pouco de parônimos e a revisão de adjunto adnominal e adjunto adverbial, ok? E aí nós vamos ver aqui o nosso conteúdo, que faz parte, da língua portuguesa. E como eu falei para vocês, parônimos, adjunto adnominal e adjunto adverbial, nós vamos fazer só uma revisão. Lembra que eu falei para vocês sobre homônimos? Que a gente comentou, que as palavras eram escritas e pronunciadas, ora elas eram iguais, ora elas eram somente parecidas, mas todas tinham significados diferentes? Pois é, hoje a gente vai estudar o irmão do homônimo, que são os parônimos, tá bom? E a gente vai ver aqui uma leve diferença entre construção escrita e construção de sentido dos parônimos, tá bom? Coisa simples, coisa fácil, nada que vá te preocupar em você memorizar logo tudo que a gente vai colocar aqui. Então vamos lá, gente. Nós vamos começar com os parônimos. Olha só, parônimos são palavras semelhantes, tanto na grafia quanto na pronúncia, porém elas têm significados totalmente diferentes, tá? Só que eu queria trazer para vocês que os parônimos se distinguem dos homônimos, porque lá nos homônimos a gente viu que alguns eles tinham a escrita totalmente igual e a pronúncia também. Nesse caso do parônimo, a gente vai ver que todos eles têm um pouquinho de semelhança, tanto na escrita como na pronúncia. No entanto, o seu significado também vai ser totalmente diferente. Gente, e não vai haver parônimos igualzinho na escrita e na pronúncia, tá? A gente não vai encontrar isso, tá bom? Então, vamos lá, passando aqui para vocês olharem. Parônimos, olhem aqui, ó. Protesto e pretexto. Nessa imagem aí, a gente tem aí a imagem verbal e a não verbal, trazendo duas palavras que elas se parecem muito. Protesto e pretexto. Agora, olhem só isso aqui. Tráfego e tráfico. Também se parecem. E, por fim, comprimento e cumprimento. Professora, tem uma leve semelhança. Sim, é bem sutil a semelhança entre a escrita e a pronúncia. Só, queridos, que nós vamos ver o significado dessas palavras é totalmente diferente. E tem aí um diferencial, tá? O contexto, ou seja, o espaço, o ambiente, o local, a situação, a circunstância onde essas palavras estarão inseridas. Então, elas farão muito sentido se você empregá-las corretamente. Por isso, a gente precisa fazer a diferença tanto de escrita como de pronúncia, principalmente se nós formos obrigados ou então exigidos de, na hora de um texto, na construção de um texto, nós precisarmos usar essas palavras para estabelecer um determinado sentido, tá? Por isso a importância de saber a diferença entre homônimos e parônimos e também a aplicação dessas palavras de acordo com a situação que você tiver ali inserido ou for inserir determinada palavra. Aí a gente vai ver aqui, queridos, a diferença de sentido e também de significado na aplicação dessas palavras. Por exemplo, a gente tem aqui protesto. Protesto, ela vai ser usada para trazer o sentido de manifestação, de reivindicação de direitos. E pretexto, a gente vai ver que é uma justificação, é uma desculpa para a gente esconder ali os reais motivos de alguma coisa que a gente não está querendo que seja clara, que seja esclarecida, ou então que a gente não quer fazer mesmo, a gente está usando como um pretexto
para criar uma situação, para sair de mansinho, né, de alguma situação também. Enfim, a gente percebe claramente a diferença de sentido e também de significado entre elas. Olha o segundo exemplo, tráfego e tráfico. A gente vê aí sutilmente uma diferença na pronúncia e na escrita dessas palavras. As trocas de algumas letras nos possibilitam compreender o sentido e também visualizar e perceber a diferença na escrita e na pronúncia. Então, eu tenho tráfego para trânsito, trânsito de pessoas, de carro, de qualquer veículo, né, que faça esse transporte aéreo, ferroviário, tudo que diz respeito a trânsito, tá, gente? Isso aí a gente vai ter o tráfego. E o tráfico? Nós vamos ter aí a questão, principalmente no que diz respeito ao comércio ilegal, né? As coisas que são ali ilegais diante da justiça e que algumas pessoas utilizam para se dar bem. Tráfico de pessoas, tráfico de animais, tráfico de drogas, enfim, a gente vai ver aí a possibilidade do emprego dessa palavra ser colocado em determinadas situações que diz respeito a esse negócio ilegal, beleza? E por fim eu trouxe para vocês o exemplo de comprimento e cumprimento. Comprimento, gente, é a extensão, né? A medição de altura, de largura, aquela questão da gente metrificar, tá? Da gente usar ali determinadas normas de medidas para identificar o comprimento de algo, de uma rua, de uma pessoa, enfim. E o cumprimento nada mais é do que uma saudação, de você ali cumprimentar uma pessoa, de saudar, de dar boas-vindas a essa pessoa. Então, percebam que é bem sutil a diferença entre essas palavras. Professora, existem outras? Inúmeras, gente. Eu não trouxe nada para a gente se estender, porque eu vou pedir para vocês que vocês procurem um professor, que esse conteúdo seja ampliado, que atividades sejam realizadas, porque é uma infinidade de palavras que vocês vão perceber que estão inseridas nesse contexto dos parônimos, que você precisa não só ter domínio, como memorizar o sentido, o significado e principalmente a aplicabilidade dessas palavras de acordo com o contexto que você estiver usando, tá bom? Então, vamos passar aqui, gente, para a adjunta de nominal e a adjunta adverbial. Eu quero priorizar a revisão de adjunta de nominal e adjunta adverbial. Por quê? Porque nós faremos agora, durante alguns dias que estão por vir, nós faremos o simulado, né? Um simulado aí do livrinho A Prova Brasil. E eu percebi que esses dois conteúdos, eles estão inseridos em algumas questões que a gente precisa compreender, principalmente ao que diz respeito ao adjunto adverbial. Eu já dei essa aula aqui tempos atrás, mas nada melhor do que a gente revisar e ficar bem fresquinho na nossa cabeça para agora, nesse período que vai aí acontecer o simulado, a gente estar aí afinadíssimo nesse conteúdo, tá bom? Mas eu quero relembrá-los de que vocês precisam procurar os professores de vocês e solicitar. Se o professor não estiver fazendo, solicite. Professor, eu preciso de uma revisão sobre esse conteúdo. Eu preciso de um conteúdo que amplie o conhecimento a respeito dos parônimos. O senhor pode me passar? Não fique esperando só o professor. O professor já tem tantas coisas. Providencie, tá? Pesquise, enfim. Vamos lá para a nossa revisão, gente. O adjunto adnominal, que você já viu e nós vamos ver novamente aqui, se refere a um termo acessório da oração, e esse adjunto adnominal, ele vai determinar, ele vai caracterizar, ele vai restringir, ele vai especificar determinado substantivo, e a gente vai ver que ele pode ser representado por algumas classes gramaticais. E é justamente nessas classes gramaticais que eu vou pedir para que você também, mais uma vez, solicite para o professor que faça uma revisão dessas classes gramaticais, principalmente na questão da utilidade delas, do uso delas como o adjunto adnominal.
beleza? Então vamos lá. Olhem só aqui. Eu vou ter o artigo, o adjetivo, a locução. Essa locução é a locução adjetiva, tá, gente? O numeral e o pronome. E trouxe para vocês aqui que algumas dessas palavras, elas podem ser utilizadas mais de uma vez dentro de uma oração. Então, vamos lá passar para o adjunto adverbial. Professora, está muito rápido. Não, não está muito rápido. O que vale aqui é agora você relembrar esse conteúdo e também fazer agora uma revisão de algumas atividades, principalmente quanto ao uso dessas palavras e também, gente, a identificação. E eu quero também aqui focar no adjunto adverbial, como eu falei para vocês, porque ele vai ser utilizado de diversas formas, indicando várias circunstâncias, e essas circunstâncias eu preciso saber. Eu trouxe para a gente revisar com calma, e depois você pode pegar essa aula aqui, baixar ou rever nas redes sociais, enfim. Você pode fazer o que quiser, desde que você memorize o conceito e a aplicação de tudo isso aqui que a gente está colocando, tá bom? Vamos lá. E o adjunto adverbial? Qual é o conceito do adjunto adverbial? O adjunto adverbial, ele vai funcionar como um modificador do verbo em especial, mas a gente também vai ver que ele pode modificar o sentido de um adjetivo e de um advérbio. Em determinadas situações, você vai ver ali, perceber a utilização de um adjunto adverbial, modificando, caracterizando, especificando outro adjetivo ou outro advérbio. Mas quando a gente fala sobre a questão sintática, nós vamos dizer que o foco será mais mesmo o verbo, tá bom? Então vamos lá. Vamos passar aqui. Lembra que o adjunto adverbial, ele é a mesma coisa? Vamos dizer assim que ele é a mesma coisa do advérbio? E que o advérbio, ele indica circunstância de intensidade, de tempo, de lugar, de modo, de instrumento, de assunto. Eu coloquei só alguns aqui, tá? Mas existem outros. E aí eu torno a frisar. Procure, leia, estude, pesquise, pergunte, solicite ao professor para que esse conteúdo seja revisado constantemente e você tenha aí capacidade de aprender e utilizá-los da maneira correta. Então vamos lá, olha só aqui um exemplo de adjunto adnominal. Professor, o adjunto adnominal é o quê? Falei para vocês agora há pouco. Esse adjunto adnominal pode ser um artigo, um pronome, pode ser um adjetivo, uma locução adjetiva, um numeral. Ele vai especificar, ele vai caracterizar, ele vai determinar. E a gente vai ver nesse exemplo aqui isso bem claramente. Olha só, as ruas daquela cidade são largas e arborizadas. Por que que a gente colocou aqui algumas cores para destacar as palavras ruas, largas e arborizadas? Nós vamos ver agora, tá? Então, olhe aí. Eu tenho aqui a palavra cidade e tenho o pronome daquela. Daquela está caracterizando qual é a cidade, não é qualquer cidade, é daquela cidade. Então, as palavras ruas e cidade são substantivos. E você vai ver que as palavras daquela, largas e arborizadas, elas estão funcionando como adjuntos adnominais. Por que adjuntos adnominais? Porque elas estão acompanhando para caracterizar, para determinar substantivos, que substantivo é nada mais, nada menos do que a palavra que nomeia seres em geral. Por isso, adjunto adnominal, porque ele está próximo de um nome, ele está próximo de um substantivo. Certinho? Vamos passar. Olhem aqui, eu tenho substantivo ruas, tenho substantivo cidade, tenho o pronome daquela, tenho os adjetivos largas e arborizadas. Depois você baixa aí a aula, revisa direitinho que você vai compreender tudo perfeitamente, tá bom? E se não, pergunte ao professor que ele vai fazer aí uma revisão para você tranquilo.
Dicas, meu povo. Vamos lá, vamos entender aqui algumas dicas para a gente não errar. O adjunto adnominal só se refere a substantivos concretos ou abstratos, tá? E ele também é sempre um agente de um nome que exprime ação, e esse nome vai ser um substantivo. Pode ocorrer ali o emprego de um adjetivo e também de um advérbio funcionando como substantivo, mas geralmente você irá identificar ali na oração o emprego de um substantivo, tá bom? De qualquer forma, toda palavra, todo nome que estiver ali funcionando como um substantivo, se tiver outra palavra determinando, caracterizando esse nome que está funcionando como substantivo, nós teremos um adjunto adnominal. E por fim, o adjunto adnominal ele pode indicar posse, tá? Porque aí a gente vai ver que geralmente ele está associando ao substantivo a ideia de posse, tá? Então essas dicas fica para facilitar a compreensão e a identificação do adjunto adnominal na oração. Beleza? Ok, então vamos passar aqui para o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, como eu falei para vocês, ele exprime ideias de circunstâncias que vão modificar o verbo, em especial o verbo, porque nós estamos trabalhando aqui na questão sintática, de funcionamento de uma palavra, tá bom? Então, aqui nós temos algumas circunstâncias. Lógico que eu não coloquei todas. Vocês têm esse trabalho aí para fazer, né? De procurar as demais circunstâncias e ideias dos adjuntos adverbiais, onde eles são empregados, quais são os sentidos, né? Que eles exprimem dentro de uma oração, enfim. E aqui eu tenho as circunstâncias de lugar, tempo, afirmação e negação. Tenho outras que eu vou já apresentar. E aqui eu tenho alguns dos adjuntos que vocês podem identificar numa oração. Para dar ideia de lugar, eu tenho essa infinidade aqui, gente. Aqui, ali, perto, dentro, longe, do lado, enfim. Temos também de tempo. Essa ideia de lugar e tempo é bem fácil de ser identificada, ela é bem perceptível dentro da oração. A afirmação, a negação também a gente vai identificar. E eu tenho aqui mais esses três, que são modo, intensidade e dúvida. Ah, são só esses? Não, já falei. Existem outros e você aí depois procura e tenta estudar e memorizar. Professora, isso aqui não vai servir para mim. Vai, gente, vai servir, tá? Tudo que a gente apresenta aqui tem utilidade. Tudo que a gente apresenta aqui vai ter uma servidão lá na frente para você, tá? Talvez você não encontre agora, não encontre o sentido para ver todos esses conteúdos. Mas com calma a gente vai adquirindo a compreensão de cada um, tá bom? O importante é que você faça a sua parte. Beleza, então olha os exemplos aqui de adjunto adverbial. Olha, eu já coloquei esses exemplos aqui. Na verdade, eu até peguei da aula que a gente já fez aqui, para a gente relembrar, porque quando vocês olharem aqui, vocês com certeza vão lembrar que nós já fizemos aqui essa exemplificação. Mas como eu estou revisando, eu trouxe para você. E aqui eu tenho uma tirinha. Você foi enganado, não precisava de um seguro de casa e de saúde, né? Uma crítica, uma tirinha aí que a gente vê bem sutil. Aqui a gente tem uma oração. Precisava de um seguro de casa e de saúde. Essa oração, ela tá completa, gente. Ela tem sentido, ela tem significado, ela é compreensível, mas eu vou modificar esse verbo precisava. Eu vou dar uma ideia diferente para ele, tá? Eu vou modificar o sentido dele. Como? Eu vou colocar agora um não. E esse não, ele dá a ideia de negação. E aí a gente vai ter uma circunstância de negação. E nesse caso, nós vamos identificar o adjunto adverbial. Muito simples, muito fácil. Esse conteúdo não tem problema nenhum para você compreender, para você exercitar, para você praticar e aplicar quando for necessário. Então, vamos aqui para outro exemplo. Pesquisa revela que som alto em fones provoca perda de audição. Olha, isso é uma verdade, tá? Antes eu usava fones comuns,
Mas com o tempo as músicas começaram a ficar baixas. Aí eu resolvi criar esse fone especial. O menino já tá surgindo, já botou, foi até uma caixa de som ali no ouvido. Daqui a pouco a gente vai olhar algumas pessoas andando realmente com aquele fone grandão, porque eles já não estão mais ouvindo nada. Brincadeiras à parte, a gente tem aqui algumas orações e eu vou trazer aqui uma especial para a gente identificar o adjunto adverbial. Olha só, eu usava fones comuns. Perfeita essa oração. Estabelece aí compreensão, estabelece sentido. Mas eu vou modificar aqui um pouquinho essa oração. Eu vou colocar aqui algo que vai me dar ideia de tempo. E aqui eu trago antes, eu usava fones comuns. Professora, mas ela está antes de um pronome. Ela está antes de um sujeito. Não, gente. Ela está dando a ideia de circunstância de tempo e ela está modificando a ideia do verbo usar. Não era simplesmente só usar, era antes que ele usava fones comuns, mas agora ele já está usando fones diferentes. Entendem? A gente vai ter que identificar o adjunto adverbial dentro de uma oração quando ele estiver expressando a circunstância que estiver fazendo referência principalmente ao verbo, como é no caso aqui desses exemplos que eu trouxe para vocês. Joia? Vamos passar um pouquinho. Olha só a ideia de tempo que eu coloquei para vocês e a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que a gente dê continuidade no nosso conteúdo, mas aqui eu encerro o segundo bimestre. Nós estávamos um pouquinho atrasados por conta de alguns eventos, mas a gente encerra aqui. Vamos agora começar o conteúdo da terceira unidade, que é o terceiro bimestre. E a gente vai ficar aqui dando, né, o suporte, assistência, para que você consiga acompanhar esse conteúdo de forma tranquila. E, lógico, em parceria com a escola, com a gestão, a gente vai continuar com esse projeto. E vocês também podem, qualquer dúvida, procurar os professores e sanar aí todas as dúvidas de vocês, ok? Começamos as aulas presenciais e você vai ter agora a oportunidade de ter esse contato mais próximo com o seu professor e sanar aí qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Até a próxima!